Comigo mais uma vez, pastor Jorge Eduardo Diniz. Bem-vindo ao programa, pastor. Obrigado, Adriane. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Ótimo. Também comigo a psicóloga Rosângela Labosière, também amiga e que vai trazer no viés da psicologia as avaliações e as análises pertinentes a essa família. Bem-vinda, Rosângela, ao programa. Bem-vinda, muito obrigada pelo convite. Estamos felizes de estar aqui hoje. Que bom. Vamos então acompanhar a história, né, da Fernanda e aí então, diante do acontecimento que você acabou de ver a história, vamos pontuando para você as observações importantes para essa família. Acompanha comigo. A Júlia tem uma personalidade muito forte. E ela, desde bebezinho, é igual o Miguel também, eu vejo que ele tem uma personalidade forte. Vamos parar um pouquinho aqui. Personalidade forte. O que poderia significar isto? Né? Então, quando ela diz elas têm vontade própria ou quer as coisas no tempo e na hora, isso é algo muito comum na criança. O egoísmo que a criança tem e o egocentrismo de querer mesmo as coisas tudo em volta dela e para ela. É algo comum, então não é uma coisa que é só a Júlia, mas o Miguel que enfrentam, não. Na realidade, todo ser humano nasce com esse egoísmo e essa vontade de querer, né, se abastecer em todo o tempo. A questão é se ela se ficar reforçando esse lugar e dizendo para os filhos, vocês têm personalidade forte, vocês querem tudo, vocês querem do seu jeito, se isso de repente não vai incentivá-los a permanecer nesse lugar. Eu acredito, Adriane, que personalidade, quando ela frisou várias vezes essa expressão, né, personalidade forte, ela está falando de algo assim que é maior do que ela. Ou seja, a minha não é forte e a deles é forte. Está sendo maior do que eu. Eu estou entendendo que isso é um recadinho que ela está mandando. Olha, eles estão me dominando, eles estão sendo mais fortes do que eu. E aí existe um perigo muito grande dela acreditar nisso, né? Dela acreditar, porque a nossa natureza, né, pastor, é essa mesmo. Pois é, e é uma natureza que quer comandar. Qual de nós não faz isso? A Júlia está aí com 3 anos de idade e se a Fernanda não tiver atenção, a Júlia vai comandar a mãe totalmente. E isso faz parte, é mais do que natural da nossa natureza. Né? É mais do que natural de nós mesmos. Né? Todos nós somos assim. Ela precisa de entender que ela é a mãe e que a Júlia é a filha. Mas você viu que ela falou que tanto a Júlia quanto o Miguel, que o Miguel também, na concepção dela, tem personalidade forte daquilo que ela chamou. Voltando à questão de entender que é do ser humano a primeira imposição de querer a autossaciedade o tempo todo. Me sacie o tempo todo porque eu quero isto. Eu até entendo que quando a gente tem os nossos filhos pequenos, né, de alguma forma nós meio que adaptamos as nossas vidas a eles. Mas a Júlia já está com 3 anos, já passou da hora da Júlia se adaptar à vida da mãe. Então agora é hora da Júlia entender que ela é filha e a mãe ter, de fato, o domínio, o controle como mãe e colocar os limites que devem ser postos pela mãe, pelo pai, pela família, né? E a Júlia entender que ela... Aliás, a Júlia não, a mãe entender que a Júlia é filha. E caminhar como criança, uma criança de 3 anos. E falar assim, ela tem personalidade forte? Não, ela simplesmente é uma criança e que se deixar ela vai dominar tudo mesmo. Eu trabalhava até 2 meses atrás, né? E eu saí do trabalho, mais assim por causa dos meninos mesmo. Isso vai contra a maré de toda a modernidade das mulheres hoje, que em pouco tempo deixam seus filhos, por necessidade ou não, ou vontade mesmo de trabalhar fora, retornam para o mercado de trabalho. Isso é muito importante para o desenvolvimento desse filho. Você concorda comigo, Rosângela? O que Estar em casa, a mãe estar em casa, para poder acompanhar os primeiros anos da vida de um filho. Isso, ela abriu mão de algo dela, isso muitas mães fazem, né? E depois retoma o trabalho dela. Depois que essa criança já passou um período mais de dependência, né? Porque a criança quando nasce é totalmente dependente dessa mãe. Às vezes você está em casa e está pensando assim, mas eu não tenho oportunidade, por exemplo, de não trabalhar fora. Nós estamos dizendo de algo que é ideal, nem sempre é o real para as nossas vidas.
mas que o ideal para o desenvolvimento da criança, para a capacitação dela, para o entendimento, criação de vínculo, isso é fundamental para uma criança, sim. Talvez você não possa, né? O que a gente fala que é infelizmente, porque o seu papel de mãe e o de pai mais presente na vida de um filho nos primeiros anos, ele é fundamental para o desenvolvimento do caráter dessa criança. Insubstituível, né? As orientações primeiras dos filhos têm que sair dos pais. Então, nós temos visto hoje muitas crianças sendo educadas por babás, sendo educadas por avós, e aí são papéis diferentes, porque quem educa, quem ensina, quem dá os primeiros passos são os pais realmente. Vamos lá. Tá me rejeitando, de querer mais o pai, não querer que eu dou uma mamadeira, que não querer que eu faça ela dormir, né? E eu percebi com outras crianças também. Ela começou a brigar muito com os primos e falar, sai daqui, ela acha que é ela que manda. Vamos parar. Ainda bem que ela só acha, né? O problema é se a gente, como pai, deixar ser verdade, né? Ela acha que manda, ela falou, né? Ainda bem que ela só acha, ainda não tem certeza. E essa mãe não pode deixar ela mandar mesmo. Eu gosto muito da historinha para fazer, e eu gosto de contar isso para a criança, onde eu ilustro com a historinha que a família de um rei, de uma princesa e de uma rainha. Então eu gosto de mostrar para ela quem é o rei, quem é a rainha e que ela é uma princesa ou um príncipe. E que um dia ela vai se tornar rainha, que vai se tornar... Eu gosto de contar essa historinha para que ela entenda o lugar dela. O lugar dela é realmente se sujeitar à rainha. E ela tá se sentindo... E a rainha está se sentindo rejeitada. Ela falou, ela me rejeita e prefere o pai. O pai deve estar dando mais afeto agora, nesse momento, que a mãe está mais dedicada ao bebê, o pai deve estar dando mais afeto. Está sendo mais presente. Essa é uma possibilidade, né, Rosângela? Mas uma outra muito comum de acontecer em crianças nessa idade é principalmente quando a mãe sai para trabalhar, voltou, deu tempo, cuidou do filho por um tempo, sai para trabalhar. Quando a mãe volta do trabalho, isso acontece com frequência. De repente, a criança corre para a porta para receber a mãe que está chegando do trabalho, aí ela se lembra com muita raiva, ela me largou aqui, né? Então ela emburra, não quer dar beijo, não quer dar abraço, mas na realidade é porque ela está chateada de que essa mãe por um tempo a deixou e ela tem essa concepção de que ela foi excluída por esse momento. Então pode ser porque o pai está dando mais atenção, mas pode ser mesmo uma retaliação inconsciente, assim, olha, vai ficar só com o Miguel? Então tá bom, peraí que eu também não vou te dar abraço, não vou te dar beijo, não vou te dar carinho, não quero conversar com você, mas isso a criança não tem essa consciência. Ela não fala assim, vou fazer judiação com a minha mãe, não vou conversar. Não é assim que passa na cabeça da criança, né? Mas é algo inconsciente, né? É algo inconsciente. E essa emoção toma conta dela. E ela então repudia esta mãe, que traz um desconforto muito grande para a Fernanda. Lembramos que criança de 3 anos, ela não sabe verbalizar o sentimento dela. Ela só sabe expressar. E o que ela está fazendo é expressando a insatisfação dela de ter que dividir essa casa com mais um irmão. Vamos lá. Ou então o Miguel mesmo pega alguma coisa que ela não quer, ou entra onde ela tá brincando, e aí ela sai daqui, Miguel, e começa a gritar com ele. Deixa eu entender uma coisa aqui. Se o Miguel tenta entrar numa área que é da Júlia, ela está mexendo nos brinquedos dela, no momento dela, no cantinho dela, a Fernanda precisa instruir a Júlia, o Miguel, a respeitar o espaço da Júlia. Sem dúvida, sem dúvida. Fato. Mas precisa de brincar com ele também. Sim, aí é uma questão. Eu posso ensinar para o meu filho assim, olha, você pode brincar sozinho, não emprestar nenhum brinquedo. Mas quando ele tiver o brinquedo e ele também não quiser te emprestar, você também não tem que reclamar ou exigir. Eu já ensino neste primeiro momento que existe respeito, existe as coisas que são minhas, mas que quando eu as troco, eu tenho um ganho maior. Eu brinco com o meu e brinco com o brinquedo do outro. Eu aprendo, então, a compartilhar, mas consciente. Porque também é muita judiação com o menino. Vamos supor, em casa isso acontece com muita frequência. A criança está ali brincando, chega um coleguinha da rua, a mãe, no intuito de querer agradar quem está vindo de fora, toma o brinquedo da mão do filho e entrega para o coleguinha que está chorando, que está querendo e exigindo brincar com o brinquedo do seu filho. E você desrespeita por completo a individualidade dessa criança, tirando dele.
negociação é importante. Se é dele, é preciso que ele entenda que é dele, precisam respeitar aquilo que é dele. E precisa ensiná-lo a compartilhar. Isso. Então eu ensino a respeitar o que é do outro, que ele também não pode mexer no que é do outro, a não ser que o outro permita, e que essa troca é fundamental e importante. São os primeiros noção de limite que você coloca, o que é meu e o que é do outro, né? São essa cadeira aqui é sua, essa aqui é a minha, aquela lá é do pastor Jorge. Então, são as primeiras noções de limite que o ser humano tem, é na infância. E se a gente não coloca essas noções, ele vai trazer essa dificuldade para a vida adulta. Ele vai trazer uma imaturidade nessa área na vida adulta. Então, é muito importante já determinar aí o que é meu e o que é do outro. E o que pode ser incomum. Aí ela começa a gritar, e vai gritando, e vai gritando, e vai gritando, e vai chorando. E aí eu fecho a janela correndo. A Fernanda comenta aqui sobre os gritos da Júlia, que quando ela então como é que eu falo? Quando ela não concorda de ser tirada alguma coisa dela, a Júlia quando não concorda, quando a Fernanda faz isso com ela grita, ela esbraveja, né? E ela entendeu já que isso incomoda a mãe. Pois é. Ela já usa dessa estratégia do grito para poder já incomodar essa mãe. No entanto que ela corre e fecha a janela. O que o vizinho vai pensar? A minha preocupação é a reação da mãe para com esses gritos. O que a Júlia está lendo com a reação da mãe. Porque se eu grito, e se esse grito não vai trazer para mim o retorno que eu quero, eu vou cansar e vou parar de gritar. Sim. Mas se eu grito, e se esse grito vai trazer para mim o retorno que eu quero, então eu vou continuar a gritar. Ótimo. E vou usar esse grito constantemente para que eu tenha as minhas necessidades supridas através do grito. Então, o dia que a Júlia entender que o grito dela não vai fazer diferença nenhuma e que só ela está sendo prejudicada e o grito ela vai cansar de gritar, ela vai parar de gritar. Ela vai parar de usar essa forma, né, esse método de tentar ter a mãe, de tentar atrair a mãe, essa coisa toda. Agora, a mãe tem que ter uma paciência de ensinar de que esse grito não é moeda de troca. Ok. Vem cá, mamãe, vem cá. Você vai acordar o Miguelzinho lá. Só um pouquinho, vamos parar aqui. Voltando um pouquinho na cena aqui, quando a Júlia chora e que a mãe fala assim, não chora não porque você vai acordar o Miguel. Quer dizer, nem o meu choro é permitido por causa do Miguel. Ô menino aborrecido. Não posso chorar, eu não posso nem chorar. Nem eu chorar eu posso, porque atrapalha a vida do Miguel. Quer dizer, eu não tenho liberdade nem para chorar, né? Não é isso? Eu tô com raiva, não posso expressar minha agressividade e, além de tudo, não posso chorar. Então, assim, o chorar é a expressão da alma, faz bem, alivia. Tem que ser permitido o choro. Talvez não chore naquele quarto, meu filho. Quer chorar? Vai lá para a cozinha. Pode chorar até cansar.